Oi, eu estou aqui hoje com Caju para falar com vocês sobre o meu Cantinho da Paz. Antes de mais nada, Cantinho da Paz não tem nada a ver com o Cantinho da Disciplina. Eu diria até que é o extremo oposto dele. O Cantinho da Paz é um lugar para ajudar a criança a encontrar equilíbrio emocional, para ajudar ela a se conhecer melhor e para ajudar ela a lidar melhor com as pessoas e com o ambiente que ela vive. Você não vai encontrar o Cantinho da Paz no método Montessori, mas algumas famílias que aplicam o método se inspiraram em Montessori para criar esse cantinho. Eu vou dar para vocês duas sugestões de Cantinho da Paz. Primeiro para crianças de 3 a 6 anos e o outro para crianças de 6 a 9 anos. Ambos foram criados com base nos gostos, nas preferências dos meus filhos. Então é recomendável que você observe muito bem o seu filho para que venha a fazer um Cantinho da Paz de acordo com aquilo que ele gosta. As atividades que eu separei para o Cantinho da Paz são atividades relaxantes que levam a pessoa a desviar o foco das emoções ou trabalhar essas emoções de uma forma mais equilibrada. E elas envolvem respiração, envolvem a distração, ou seja, a criança realmente vai tirar o foco das suas emoções negativas e procurar dentro de si emoções positivas. Para entender o Cantinho da Paz é preciso você entender também a criança. Por que eu não fiz um cantinho para crianças de 0 a 3? Porque nessa fase ela precisa basicamente de um adulto preparado para lidar com as próprias emoções dela. Emoções que ela não sabe ainda expressar, que ela não sabe nomear. Então você vai ter que fazer todo um trabalho perto mesmo, conjunto, e ela ainda está desenvolvendo a autonomia para lidar com essas emoções. O Cantinho da Paz é direcionado principalmente para crianças que não estão normalizadas. Esse nome normalização é meio assustador, mas tem a ver com uma coisa muito simples. A criança que desde que nasceu foi inserida no ambiente montessoriano, ela não vai necessitar de um Cantinho da Paz, porque ela já sabe lidar com as próprias emoções em todo o ambiente, ela não precisa de um cantinho específico para isso. Mas crianças que ainda estão nesse processo de saber, de se normalizar, de saber lidar com a própria autonomia, com os próprios sentimentos, com as questões sensoriais, que são questões que costumam, quando não são bem desenvolvidas, costumam deflagrar crises emocionais. Então o Cantinho da Paz vem para ajudar essas crianças. É preciso a gente compreender que a criança, ela, assim como tem que aprender a andar, aprender a falar, e ela também tem que aprender a lidar com as emoções dela. Durante o processo da criança aprender a falar, por exemplo, você não vai discipliná-la, ou seja, você não vai colocá-la de castigo se ela falar uma palavra errada. Você não vai pegar uma criança que está aprendendo a andar e dizer, olha, você caiu quando estava aprendendo a andar, que coisa feia, né? Porque ela ainda está em aprendizagem. Então, uma criança que tem crises emocionais, ela não precisa de alguém dizendo que ela está errada e que aquilo é feio. Ela precisa aprender a como lidar com as próprias emoções. Isso é um aprendizado de longo prazo. Se você teve paciência para esperar seu filho falar, seu filho andar, você consequentemente vai ter paciência para aprender a esperar o tempo dele lidar bem com as próprias emoções e com as emoções dos outros também. Então esse cantinho vem ajudar a criança a se conhecer melhor, a saber que tipo de atividade funciona para que ela encontre a calma, a tranquilidade e o equilíbrio. Nós aqui somos uma família cristã. Nós escolhemos essas atividades de cunho cristão porque nós acreditamos na importância dela para a criança desenvolver também um senso moral, de se importar com o outro, de ter algo maior que ela e fora dela como referência. Mas você pode adaptar isso à sua realidade de vida, às crenças da sua família ou, enfim, ao que você vive, né? Mas nós acreditamos que desenvolver a espiritualidade na criança é um bom caminho para que ela encontre seu equilíbrio interior.
Na primeira prateleira nós vemos de cara esse quadro lindo que eu ganhei da minha amiga Mona Line e que nos convida à contemplação de imagens bonitas, conforme Montessori disse que todas as crianças deveriam ter acesso. E aí tem esses dois livros, o de cima é do pintor Rafael, com belas imagens de arte sacra, e foi justamente o nome que é igual ao do meu filho que chamou a atenção dele. E tem também esse livro de aves, com desenhos bem realísticos de aves, e que também tem sons verdadeiros de aves, o que nos dá a sensação de estarmos mais perto da natureza. Tem um Jack in the Box com o qual eles adoram ocupar as mãozinhas. E tem esses toquinhos, agora reparem como eles estão arrumados um ao lado do outro e não misturados, o que facilita tanto a visualização como a organização da criança. Todos os objetos da estante são manipulados sobre uma pequena esteira que delimita esse espaço de manipulação, o que é um princípio básico montessoriano. E quando a criança termina, ela mesma enrola e guarda novamente. Esses toquinhos maravilhosos são presentes também da minha amiga Mona Line, do ateliê Lo Póvoa, que você pode encontrar no Facebook. E eu amo esses toquinhos porque eles são bem rústicos, são pedaços de madeira cortados e lixados. E a textura da madeira, o cheiro da madeira nos remetem a essa sensação de estar perto da natureza. Então, embora esse não seja um material montessoriano como nenhum desses materiais da estante são, mas essa é uma atividade sensorial que concentra a atenção da criança num objetivo definido. Então, consequentemente, isso vai contribuir para tranquilizá-la, para mobilizar o seu cérebro de uma forma positiva, de uma forma construtiva. Na segunda prateleira eu coloquei uma ampulheta que vai ajudar nas atividades de relaxamento com passagem de tempo. Um mini jardim japonês, que é um clássico para ajudar crianças e adultos a se tranquilizarem manipulando areia, pedrinhas, plantas. Esses livrinhos com passagens bíblicas, aqui nós incentivamos que elas memorizem essas passagens, não só para benefício espiritual, mas para benefício emocional também. Livrinhos de oração, nós incentivamos que elas orem em momentos de conflito. E se você preferir algo não religioso, tem livros sobre a natureza. Esses são da Casa Publicadora Brasileira e eu recomendo, são muito bons. Tem também essa coleção da editora Moderna com situações de conflito comuns na infância e que mostram como as crianças resolveram esses conflitos. Uma coleção muito boa, meus filhos amam, pedem para contar várias vezes. Junto com os livros, tem uma Bíblia infantil e um porta-retrato com uma imagem bem simpática de Jesus, junto com algumas crianças, uma imagem que eles mesmos escolheram, uma imagem bonita e que passa uma sensação boa de acolhimento. E tem também um espelho. Esse espelho serve para que a criança possa observar suas próprias expressões em diferentes momentos emocionais e estudar melhor as suas emoções. Nós temos também espaço para música que não precisa ser necessariamente só música relaxante, pode ser uma seleção bem eclética. E essa é a minha, um CD com sons da natureza, um CD de música clássica para crianças, que são só trechinhos selecionados mais simples. Um CD com histórias, nesse caso é Pedro e o Lobo, que também tem uma orquestração. Um CD de acalantos e um CD com os concertos de Brandeburgo, de Bach, que nós gostamos muito. Tem esses cartões SD, que são ótimos porque cabe muita música neles e são fáceis de manipular. As próprias crianças escolhem e elas mesmas guardam, são práticos, são fáceis de organizar e você deve incentivar essa autonomia na criança. Perceba que eu escolhi um som que não tem necessidade de eletricidade, é um som a bateria, então eles podem pegar sem nenhum perigo e eles mesmos ligam, eles mesmos conectam o headphone se tiverem vontade. E eu recomendo que você faça um rodízio também nessa seleção de músicas, nos CDs, nos cartões de memória, para que seja sempre um cantinho interessante. A música é uma grande aliada da paz. E se a criança consegue escolher as músicas que ela gosta com autonomia, com certeza essa vai ser uma atividade muito eficaz para que ela possa encontrar por si mesma
a paz que ela necessita. Na terceira prateleira eu coloquei essa cesta com objetos bem naturais. Tem um cavalinho de pau-brasil, 2 conchas, uma pedra bruta de ametista e a gente também chama essa cesta de tesouros. A criança pode recolher esses objetos em passeios, pode ser objetos simples mesmo, ou pequenos presentinhos, mas o que eles têm em comum é o fato de serem bem naturais e o contato da criança com esses elementos é extremamente saudável para a vida psíquica e sensorial dela. Na cesta eu coloquei também essa kalimba, que é um instrumento musical africano com um som muito docinho, muito gostoso, que é bem fácil de tocar. E que, como todo instrumento musical, contribui bastante para fomentar bons sentimentos. Nessa prateleira eu coloquei 2 jogos magnéticos. No primeiro você usa limalha de ferro para fazer cabelo, barba, bigode no bonequinho. E o outro é um labirinto com uma placa de acrílico em que você utiliza um bastão com ímã para levar as bolinhas de ferro até o centro. Se você não sabia, o labirinto é também utilizado como forma de relaxamento. A técnica mais conhecida é a do labirinto de mão. Se você pesquisar sobre isso, você vai encontrar coisas bem interessantes sobre o assunto. Por fim, nós temos o livro preferido atual dele e um quadro com canetinhas para ele desenhar. Eu aprendi com os meus filhos, mas isso também tem base na psicologia, que o desenho é uma forma de expressão maravilhosa, especialmente para crianças que ainda não conseguem se expressar bem verbalmente ou escrever. Então, ali ela pode registrar os seus conflitos internos e, inclusive, resolvê-los. Existe agora também uma moda de livros de colorir, você pode utilizá-los, mas levando em conta se a criança gosta de colorir. Para terminar, nós temos uma plantinha, porque a contemplação e o cuidado com a natureza sempre são agradáveis. E um último alerta. Logo que você começar a utilizar esse cantinho com a criança, nunca a deixe só, nem a obrigue a ficar aí ou obrigue a usar algum objeto. Primeira coisa a fazer é acalmá-la, conduzi-la gentilmente até aí, conversar com ela, ouvi-la, muitas vezes ouvir é o suficiente para que ela se acalme. E depois que ela já estiver mais calma, você começa a mostrar como ela pode utilizar esses objetos em favor dela, para que ela mesma se acalme. E com o tempo ela, por imitação, vai começar a gostar desse cantinho, vai começar a se sentir bem aí, sem a necessidade de estar obrigada a isso. Então, com o tempo, ela mesma vai procurar esse cantinho quando ela sentir necessidade de se acalmar, sem que você tenha que obrigá-la a ficar aí, seja lá por quanto tempo for. Ela mesma vai escolher quanto tempo ela quer ficar aí. Enquanto ela não faz isso, não a obrigue a nada. Simplesmente fique ao lado dela até que ela se acalme. É isso, eu espero que você tenha gostado das sugestões. Você pode acrescentar ou tirar objetos conforme o seu gosto. E se você tem filhos na faixa etária de 6 a 9 anos, eu te convido a assistir a parte 2, que é onde eu mostro outro modelo de Cantinho da Paz voltado para essa faixa etária específica. O vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que eu gostaria, mas espero que seja útil e até mais.